Eu quero convidar você novamente a abrir o texto sagrado na mesma carta do início, carta aos Colossenses. Nós vamos ler no capítulo 2, os versos 13 a 15. Apenas esses, mesmo assentados. Colossenses, capítulo 2, versos 13 a 15. Diz assim a palavra de Deus: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Que o Senhor nos abençoe nesta reflexão. Abra o nosso entendimento, ilumine os olhos do nosso coração. Amém. Meus irmãos, dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Não é verdade? Você já ouviu isso? Eu penso que não é bem dessa forma que as coisas acontecem. Porque uma imagem isolada não nos permite compreender por completo o que estava acontecendo verdadeiramente no momento em que a imagem foi capturada. Imagens são muito importantes, elas nos tocam profundamente. Mas imagens precisam das palavras, precisam da legenda para serem decifradas, para serem entendidas adequadamente, porque as aparências podem nos enganar. Imagine, por exemplo, uma fotografia de alguém chorando em meio aos escombros de um deslizamento, como os que ocorreram recentemente aqui no Rio de Janeiro. Uma imagem comovente, uma imagem chocante. Mas podemos nos perguntar, ao ver essa imagem, por que essa pessoa está chorando? Será que é porque ela perdeu seus bens, a sua casa? Será que ela perdeu alguém naquele deslizamento? Ou talvez ao contrário, será que ela pensou que havia perdido alguém e de repente recebeu a notícia de que essa pessoa foi encontrada com vida? E seu choro, portanto, era de emoção, de alegria? Será simplesmente a emoção diante daquilo que está vendo? Por exemplo, a emoção de um voluntário ao se deparar com um quadro terrível? Ou será que talvez essa pessoa tenha sofrido algum tipo de ferimento e ela está chorando por causa da dor do seu corpo? Ela não perdeu nada, nem ninguém, mas está simplesmente com dor. Então veja, a imagem por si só não nos dá um quadro completo, ela não responde a essas perguntas. Nós precisamos de palavras, precisamos da legenda. E eu pergunto a você, que imagem nós vemos no Calvário? Se pudéssemos ter retratado aquele instante em que Jesus Cristo estava pendurado no madeiro, sangrando, o que a imagem, só a imagem, nos informaria? Ela nos diria que ali estava um homem condenado. A imagem nos diz que ali estava um devedor da lei, um derrotado, um homem exposto à vergonha pública. Mas essa imagem não é suficiente para nos trazer uma compreensão plena do que de fato aconteceu na cruz do Calvário. Nós precisamos da palavra. Nós precisamos que a palavra desvende para nós o que está por trás da imagem. E a palavra de Deus nos diz de muitas formas diferentes e em várias ocasiões, em vários textos, inclusive no texto que nós lemos, ela nos diz alguma coisa,
algumas coisas. A legenda seria a seguinte: o morto estava vivificando a muitos. O devedor estava pagando as nossas dívidas. O exposto à vergonha estava expondo os poderes deste mundo. O condenado estava nos libertando. O derrotado estava vencendo. Esse é o significado do Calvário. Paulo escreve essas palavras, meus irmãos, a cristãos como nós. A cristãos que estavam enfrentando um desafio tremendo. Paulo quer encorajar os colossenses a permanecerem firmes na fé, firmes no Evangelho, esse Evangelho do qual Paulo se tornou ministro, o Evangelho da cruz, diante da ameaça de falsos ensinos que formam uma heresia, chamada heresia colossense. Em nenhum momento da carta, Paulo para explicar minuciosamente o que seria essa heresia, mas nós temos aqui alguns indícios que permitem afirmar elementos constitutivos desse falso ensino. E eles podem ser divididos em dois grupos: os grupos judaicos, oriundos do judaísmo, dos rituais judaicos, e os elementos gnósticos, fruto de uma filosofia de origem grega que estava contaminando a Igreja de Cristo. Essa heresia tinha, por exemplo, o elemento do cerimonialismo, a observância estrita de festas, de rituais oriundos do judaísmo. Também pregava um rigoroso ascetismo, ou seja, a tentativa de você se elevar espiritualmente, privando-se de coisas legítimas, impondo regras severas sobre o corpo, principalmente, jejuns, talvez até uma certa dor no corpo, né? um sofrimento auto-infligido ao corpo. Também vemos a adoração de seres angelicais e uma fascinação com o mundo sobrenatural, o mundo dos anjos, considerados uma espécie de intermediários de conhecimentos secretos, que deveriam ser adorados segundo esta heresia. Paulo confronta isso nos Colossenses. E por fim, um outro elemento, são os conhecimentos secretos. O crescimento espiritual estaria, de acordo com esses falsos mestres, falsos ensinos, estaria ligado à obtenção de conhecimentos secretos, do desvendamento de segredos ocultos, até que o fiel, o devoto, alcançasse então a plenitude espiritual. Todas essas coisas prometiam plenitude espiritual a quem as seguisse. E a cada uma delas, Paulo rebate e responde com a suficiência de Jesus Cristo. A suficiência da obra de Cristo, a supremacia de Cristo sobre todos os poderes, sobre todas as coisas. Foi o que nós lemos naquele hino cristológico do capítulo 1, versos 15 a 20. Cristo é suficiente. Por quê? Porque Ele já cumpriu a lei. Ele já nos libertou da condenação, das amarras do ritualismo, nos libertou para uma vida santa, uma vida que não cai na tolice de confiar na própria carne. Cristo é suficiente, porque Ele é o único digno de toda a adoração, maior do que os anjos. Ele é Deus, co-criador, nele habita toda a plenitude, e nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Cristo é suficiente, Cristo é supremo. Mas por que Ele é suficiente? Porque Paulo responde com a suficiência de Jesus Cristo. Ele é suficiente porque por meio da sua morte na cruz, Ele conquistou, Ele venceu o pecado, a carne, o diabo. E é isso que o texto que nós lemos nesta noite nos mostra. Então volte-se ao texto mais uma vez comigo. Vamos ver esses 3 versículos, versos 13, 14 e 15, que nos falam da vitória de Jesus Cristo sobre o pecado, sobre a carne e sobre o diabo. O verso 13 nos diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne,
Deus os vivificou, os trouxe vida com Cristo. E o restante do versículo eu gosto muito de ler na versão Almeida atualizada, que não bota um ponto, mas sim uma vírgula, e diz: perdoando todos os nossos delitos. É uma outra maneira de ler. Cristo nos vivificou, perdoando os nossos delitos. A Almeida deixa mais claro que a vida que nós temos em Jesus Cristo flui da cruz, a qual há plena expiação. E lá Cristo é vencedor sobre o nosso pecado. O morto estava nos vivificando, quando estávamos mortos em nossos pecados e na incircuncisão da sua carne. É interessante que Paulo trata tanto o paganismo, essa inclinação às coisas ocultas e filosofias humanas, como também a inclinação ao judaísmo antigo e ritualista, cerimonialista, da mesma forma. São duas maneiras de viver que nos afastam do evangelho da graça de Deus. Por isso ele usa aqui incircuncisão da sua carne. Mas a pergunta é: a que custo vem esse perdão e essa vitória de Cristo sobre o nosso pecado? Porque, segundo a Bíblia Sagrada, Deus, por ser perfeitamente justo, perfeitamente santo, completamente reto em suas ações, Ele não pode deixar os pecados sem a devida punição. A santidade e a justiça de Deus exigem que todo pecado seja computado e que todo pecado seja punido. Então a pergunta é: como nós, pecadores, que nascemos em pecado, que pecamos porque somos pecadores, como nós podemos ter os nossos pecados apagados, ao invés de sermos punidos eternamente, que é o que merecíamos? A resposta da Bíblia é: Deus lançou os nossos pecados sobre Jesus Cristo. Ali, na cruz do Calvário, Cristo estava suportando a ira de Deus. Cantamos isso nessa noite. A ira de Deus, a justa ira de Deus, a justa punição de Deus, que nós merecíamos, foi suportada por um único homem naquele momento do Calvário. Naquele momento, Cristo estava levando sobre si a culpa, o pecado que é nosso. Nós levamos o Salvador à cruz do Calvário. O preço foi pago, a ira de Deus foi propiciada, foi satisfeita. E só por isso nós podemos ser perdoados. Só por isso. O amor que Deus tem por mim e por você passa antes pelo amor que Ele tem ao Filho, mas também pelo fato de que sobre o Filho estava toda mancha, todo pecado, toda ignomínia, toda vergonha, todo opróbrio, toda maldição estavam sobre mim e sobre você. Então, meus irmãos, não é por nada que façamos ou deixemos de fazer. A obra de reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo, ela é totalmente de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós lemos isso no verso 23 do capítulo 1. A obra é plena, a obra é completa e é somente dele. E nela nós depositamos nossa total confiança. A nossa confiança está no sangue do Cordeiro de Deus, que nos expia, que nos cobre, que nos torna aceitáveis agora diante do trono do Senhor. E aqui me permita uma outra lição, uma outra aplicação decorrente desta ideia de que o sangue do Cordeiro está sobre nós, por pura graça, assim como os nossos pecados estavam sobre Jesus Cristo. A lição é a seguinte: não é tanto a firmeza ou a quantidade de fé que nos salva, mas é o alvo da nossa fé.
é o objeto da nossa fé. O Dr. D.A. Carson, ele conta uma história muito interessante para ilustrar esse ponto. Permita-me reproduzir em parte a história. Ele nos leva lá para a terra de Gósen, às vésperas da Páscoa dos hebreus. Moisés já havia dito ao povo: sacrifique o cordeiro e passe o sangue nos umbrais da porta, porque esta noite o anjo da morte passará sobre o Egito e matará o primogênito de toda a casa onde não houver o sangue. E 2 hebreus estão lá conversando, às vésperas desta noite, e um pergunta para o outro: vem cá, você não está com medo não? Você não está sentindo uma aflição dentro de você? Aí o outro responde: não, eu confio em Deus. Não, poxa, chegamos até aqui, 9 vezes Deus falou que coisas iam acontecer, aconteceu. Moisés tem nos falado, Deus tem feito, eu confio no Senhor. Aí o outro responde: mas eu não tô tão tranquilo não. Para você é fácil, você tem 3 filhos, eu tenho um só. Será? Aí o outro responde: mas você não passou o sangue no umbral da porta? É claro que eu passei, eu não sou tolo, eu obedeci a Moisés, eu passei, o sangue está lá, mas ainda assim eu estou aflito, meus olhos não conseguem fechar, eu estou angustiado. E o outro responde: vamos confiar em Deus, Deus é soberano, Deus é poderoso. E eu pergunto aos irmãos: qual dos 2 perdeu o seu primogênito naquela noite? Resposta: nenhum deles. Nenhum dos 2. Nenhum dos 2. Porque a nossa confiança não está na quantidade da nossa fé, nem mesmo na firmeza da nossa fé. A nossa confiança está no sangue do Cordeiro de Deus. A confiança está no sangue que foi derramado na cruz do Calvário para perdão dos pecados. Essa é a nossa confiança. Então, se nessa noite a sua fé está vacilante, se você encontra um desânimo na sua alma e se pergunta: será? Se você sente angústia, ansiedade, aflição, dúvida, eu quero te dizer que não é com base na quantidade da sua fé, ou nas declarações da sua fé, assim no objeto da sua fé. Você confia no sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo? Ele é suficiente para te salvar, e para te cobrir, e para te libertar, e para livrar você de toda condenação. Esta é a nossa confiança. E tal qual aquele hebreu, haverá dias em que nós nos perguntaremos: Senhor, eu estou angustiado, será? Mas olhamos para a cruz. Eu volto os olhos para lá e eu vejo quem trouxe fim ao meu pecado. Eu vejo o sangue derramado, o sangue da libertação, o sangue do perdão. Então, meus irmãos, creia que o sangue de Jesus é suficiente para perdoar todos os seus pecados, te reconciliar com Deus. Jesus vence o nosso pecado, ainda que tenhamos dias vacilantes, cheios de dúvida, inseguros, inquietos. O sangue do Cordeiro o manterá a salvo. Mas talvez você esteja aqui essa noite sem nunca ter confiado no sangue, sem nunca ter confessado os seus pecados perante o Senhor, sem nunca ter voltado os olhos para a cruz do Calvário, sabendo que ali estava o preço da sua salvação. Confesse, arrependa-se, creia e confie que Deus é poderoso e fiel para perdoar os seus pecados e tornar você aceitável a Deus o Pai. Mas essa foi só a primeira vitória de Jesus Cristo. Há outras 2. E o verso 14 nos diz que Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. E o que Ele fez com isso? Ele a removeu pregando-a na cruz. Cristo é vencedor sobre a carne. Pastor, o que é carne? O que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Carne é uma palavra bíblica que se refere a essa nossa natureza autônoma, rebelde,
e que insiste em caminhar à parte de Deus. É aquela dimensão humana que reivindica para si mérito. A carne gosta de ser afagada, elogiada, e a carne pode ser muito religiosa. Sabe quando? Quando ela procura se aproximar de Deus sem a graça. A carne pode ser muito religiosa quando procura o seu caminho de fé, de espiritualidade, por meio do mérito próprio, do esforço próprio. Verso 18, Paulo diz que a sua mente carnal a torna orgulhosa. E que mente carnal é essa? A mente dos falsos mestres, que reivindicavam ser muito espirituais, se diziam muito espirituais. Uma mente carnal. Então, mente carnal não é somente aquilo que rejeita a Deus, que nega a Deus, nega a religião, mas a mente carnal pode ser muito religiosa, muito devota, tendo uma aparência de uma piedade, mas invocando seu mérito diante de Deus. Como é que a vitória sobre esta natureza autônoma e religiosa se encaixa aqui? E a chave é essa expressão, escrito de dívida que consistia em ordenanças e nos era contrária. Pastor, o que é isso? O que é isso que foi cravado na cruz do Calvário? Há pelo menos 3 coisas a considerarmos, 3 maneiras de enxergarmos esse escrito de dívida aqui. Alguns propõem que essas ordenanças que constituem a dívida é um sinônimo da própria lei mosaica, especificamente dos 10 mandamentos, que nos condenam. Os 10 mandamentos nos condenam. Aliás, a lei nos condena. A lei de Deus é contra nós. Ela mostra o quanto nós somos pecadores. Tentar se aproximar de Deus pelo cumprimento da lei é tolice, é impossível. A força da carne só opera contra nós. Cristo veio cumprir a lei. E pela sua obediência perfeita, ele vence então essa tentativa carnal de nos aproximarmos de Deus. E Cristo nos conduz a uma vida então de dependência da graça de Deus. Talvez seja isso que Paulo tinha em mente quando escreveu aos Romanos, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. O pecado foi condenado na carne, na vinda do Filho de Deus. É possível, portanto, que esse escrito de dívida seja a lei, ou o decálogo, os 10 mandamentos, que nos acusava. E agora nós temos o advogado junto ao Pai, temos aquele que cumpriu a lei. Porém, à luz do contexto da carta, talvez haja uma outra explicação, próxima a essa. Tais ordenanças que Paulo menciona aqui no verso 14, podem ser aquelas ordenanças que ele também menciona no verso 20. Diz lá, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras? E a Almeida Atualizada usa ordenanças, a mesma palavra do verso 14, ordenanças e ordenanças. As ordenanças que nos eram contrárias são as ordenanças mencionadas aqui no verso 20. Então parece que pelo contexto da carta, pode ser que essas ordenanças fossem aquelas regras, tais como as que Paulo menciona aqui. Não toque, não prove, não manuseie, não faça isso, não faça aquilo. Regras que têm origem na carne humana, na carnalidade religiosa humana. Parecem até mesmo extrapolar os mandamentos da própria lei. E segundo Paulo, no verso 23, finalzinho, não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então perceba a tolice que os colossenses estavam quase cometendo. Eles estavam tentando refrear impulsos da carne por meio da obediência carnal a ordenanças e regras carnais.
e aparentemente, pretensamente religiosas. Faz algum sentido isso? Não, uma tolice. É isso que Paulo está falando. Ao invés disso, ao invés de nos ajudar, essa tentativa carnal de ser religioso e não tocar, não manusear, não provar, só nos afasta de Deus. É uma afronta ao Evangelho da graça. E o que Cristo faz com isso que era contra nós, com essa dívida, essa nota promissória que nos era contrária, diz o texto que ele paga isso cravando na cruz e nos livrando, portanto, da condenação que estas ordenanças traziam sobre nós, vencendo essa carnalidade pretensamente religiosa. Mas ainda há uma última leitura possível aqui destas ordenanças. E a leitura é a seguinte: à luz também de um contexto gnóstico da época de Paulo, que esse escrito de dívida talvez fosse uma referência a algo que existia na época e que está documentado em fontes extrabíblicas, que havia uma espécie de livro no qual as suas más obras eram registradas. E este livro era mantido nos céus, nas regiões celestiais, por anjos acusadores, por poderes malignos, que tomavam então este livro e acusavam os filhos de Deus. Olha, você não é santo, você não é nada espiritual. Havia essa referência na época de Paulo. Então, para livrar-se da condenação, a pessoa deveria se submeter, segundo os falsos mestres, a uma série de regras, a fim de se aproximar de Deus e, de certa forma, aplacar a fúria acusatória desses anjos. Bom, sabemos que anjos faziam parte desse ensino herético. Sabemos que esses poderes demoníacos, de fato, Satanás é o acusador, seus anjos malignos são acusadores. Por sua vez, essa acusação deveria, segundo o falso ensino, ser rebatida com o cumprimento severo de regras carnais. Então veja, essa leitura é possível? Também é possível. Nós temos esse gnosticismo entrando aqui na igreja, essa heresia, que de certa forma prepara o argumento de Paulo para o verso seguinte, verso 15, quando ele fala em despojamento de poderes e autoridades, ou de principados e potestades. Como se Paulo estivesse dizendo, Cristo cravou o livro de acusação e derrotou os acusadores. Foram as duas coisas. Portanto, uma leitura possível, de acordo com o contexto gnóstico. O que Jesus faz, então, segundo esta percepção, ele toma este livro de dívida, este livro que nos acusava, este livro que era contra nós, e o leva à cruz, assumindo essa dívida na sua condição humana. Como se o próprio corpo do Senhor Jesus fosse este livro cravado na cruz. Cravado na cruz, e dali a dívida foi paga. Nada, nenhuma acusação mais é feita contra os filhos de Deus. Nada, absolutamente nada. Estamos livres da condenação. Bom, qualquer uma das leituras possíveis, ela nos leva à seguinte conclusão: tentar se aproximar de Deus por meio da força da sua carne é uma afronta ao Evangelho da cruz, ao Evangelho da graça. Porque ao invés de nos conduzir a Deus, essa pretensa autonomia, essa falsa piedade, essa noção de um mérito próprio que o torna aceitável a Deus, isso só aumenta a condenação e a ira de Deus sobre nós. E sim, isso vai servir de acusação para o inimigo das nossas almas. Então, meus irmãos, quando o inimigo vem tentar, da tua culpa, te lembrar, levante os olhos e veja quem trouxe fim ao seu pecado. Quem pagou a dívida? Quem deixou a dívida lá? E de lá ela não sai, porque ela foi paga. E a sua liberdade plena foi garantida. Então Jesus vence o nosso pecado, nos perdoando. Jesus vence esta carnalidade religiosa, encravando na cruz a nossa dívida.
A imagem desse devedor na cruz, na verdade, é a imagem do pagamento da dívida. Lembra da imagem e da legenda? A imagem do devedor, cravado na cruz. Mas qual é a legenda? A nossa dívida foi cravada na cruz. Estamos livres, livres da condenação. Não temos a necessidade alguma de termos diante de nós uma lista de não toque, não manuseie, não faça isso, como se isso nos levasse a uma santidade, como isso nos conduzisse à presença de Deus e invocássemos diante do Senhor mérito próprio. Isso só vai servir para a nossa condenação. Então pare de tentar fazer isso, urgentemente, e confie na graça de Deus. A obra foi feita, está consumada, Ele já te reconciliou com o Pai. E você pode comparecer tranquilo perante o trono do Senhor, porque o nosso advogado está lá. E qualquer acusação de Satanás cairá por terra, porque o Cordeiro de Deus agora está conosco e nada nos separará dele. Essa foi a segunda vitória de Jesus. A vitória da paixão sobre o pecado, a vitória sobre a carne, mas por fim, a vitória sobre o diabo, sobre os seus anjos, sobre os principados e potestades. O verso 15 nos diz: e tendo despojado os poderes e autoridades, ou principados e potestades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Há duas imagens aqui, e todas as duas referentes ao universo da guerra no mundo antigo. A primeira vem do campo de batalha, quando o soldado vencedor, tendo dominado ou matado o soldado vencido, despoja-o das suas armas, toma o seu capacete, toma a sua espada, toma o seu escudo como um troféu de triunfo. Isso é o despojar. Então, o que Jesus estava fazendo no Calvário, mesmo crucificado, pregado na cruz, Ele estava tirando do inimigo as armas dele, estava despojando aqueles que nos acusam, estava despojando os principados e potestades das suas armas, de modo que agora eles não podem nos ferir, eles não podem nos atingir. Nós temos a armadura de Deus, nós temos a armadura de Deus agora. Esse é o despojamento dos vencidos. Mas a segunda imagem também é da guerra, mas posteriormente à batalha vencida. Quando no mundo antigo os prisioneiros de guerra, feridos, despojados, humilhados, eram levados em procissão, entrando pela cidade do vitorioso. E a multidão recebia o rei, o general, os seus exércitos, com ovações, com vivas. Mas também aqueles prisioneiros os humilhavam, jogavam coisas fedidas sobre eles. Eles eram humilhados publicamente, eles eram expostos ao ridículo. E aqui se encontra talvez o maior contraste entre a imagem e a legenda. Porque o que nós vemos na cruz é um homem completamente humilhado. A crucificação não era apenas algo doloroso, era algo humilhante. Este homem era despido das suas roupas, ele recebia afrontas, insultos, cusparadas, batiam na face, afrontavam, como fizeram com o Senhor Jesus: sai dessa cruz. Este homem era humilhado publicamente, sofrendo não só a dor física, mas uma dor na alma. Mas o que a legenda nos mostra, meus irmãos? Quem estava sendo exposto ao ridículo ali? Senão o inimigo das nossas almas. Cristo lhes tomou as armas e expôs ao ridículo Satanás, seus anjos, os poderes deste mundo. Este é o contraste mais nítido, mais claro da cruz do Calvário. A cruz era o cenário do desmascaramento público dos poderes espirituais que antes nos escravizavam e nos condenavam. Nós não temos que temê-los, nós não temos razão nenhuma para correr quando o inimigo vem nos enredar, tentar nos enganar. Nós nos apegamos ao vencedor e ao triunfo da cruz do Calvário.
Portanto, irmãos, a obra da cruz é uma obra triunfante. Paulo usa esta palavra aqui, triunfando sobre eles na cruz. Ele venceu o nosso pecado nos perdoando, nos dando vida quando estávamos mortos. Ele venceu a carne, tendo o seu corpo cravado na cruz, pagando e assumindo a nossa dívida, a dívida que nos condenava. Ele venceu os poderes espirituais deste mundo, expondo-os ao ridículo e à inutilidade. Então eu pergunto a você nessa noite: quem ou o que pode nos causar temor? Quem ou o que pode nos separar desta vitória? A obra da cruz é suficiente, é uma obra triunfante, vitoriosa, perfeita. Não há nada que possamos fazer para acrescentar a esta obra. Ela está feita, você está livre, você está perdoado, você foi salvo. Agora vá e sirva Jesus Cristo de todo o seu ser, de todo o seu coração. E quando o inimigo vier tentar te enganar, te enredar, quando o seu coração te enganar, quando o pecado tentar te cegar, volte-se novamente para a cruz do Calvário. Lá é a fonte rica, salutar, é de lá que vem vigor para a sua alma. Nessa noite eu rogo a você, se você ainda não o fez, ou se você é um cristão de longa data, está hoje afastado de Deus, carente do renovo do Senhor, tendo os olhos embaçados, talvez por lágrimas, por desânimo, eu rogo a você que novamente olhe para a cruz, se lance aos pés do crucificado, se abrigue à sombra da cruz, que olhe para a cruz como um cenário da vitória do seu Salvador, não como algo grotesco, terrível, feio. Aquilo é só a aparência. Um lugar de cura, um lugar de vigor, um lugar de paz, de segurança, de conforto. Se você nunca fez isso, faça isso hoje. E mesmo já tendo confessado Jesus como Senhor e Salvador, mas se você se encontra longe dele, corra para a cruz mais uma vez. Então, irmãos, a imagem parece mostrar um derrotado, mas a palavra nos diz que ele é o vencedor. A fronte ensanguentada, na verdade, é um rio de vida. As trevas que o cobriram trouxeram luz ao nosso coração. Os cravos que o prenderam no madeiro também deixaram presa a acusação que nos condenava. Cristo venceu na cruz. Oremos. Bendito seja, Senhor. Bendito seja o Cordeiro de Deus, cujo sangue nos torna mais alvos que a neve, cujos braços estendidos, pregados, doloridos na cruz do Calvário, despojaram os inimigos que nos acusavam e nos escravizavam. Louvado seja o Rei crucificado, louvado seja o Senhor da glória, o co-criador de todas as coisas, que na sua carne condenou o pecado. Louvado seja o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Ó Deus, queremos estar hoje ao pé da cruz. Não queremos desviar dos nossos olhos a imagem do crucificado. Ela é real, ela é verdadeira. A dor sofrida foi de verdade. Cada martelada daqueles cravos, cada espinho daquela coroa que furou a sua fronte, a lança que traspassou o seu lado, as dores musculares que o impediam
de respirar, de ficar em pé. Seu coração simplesmente entrando em colapso. Tudo isso foi real, verdadeiro. Esse foi o preço pago pela nossa salvação. Aquele que é mais formoso que os milhares de milhares, se tornou feio, grotesco, por puro amor. Aquele que desfrutava de uma eternidade de comunhão e amor perfeito com o Pai Celestial, suportou todo o desprazer, ira e julgamento do Pai, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Senhor, esta obra é suficiente. Esta é a razão e o alvo da nossa fé. Então, Espírito Santo de Deus, eu peço, vem mais uma vez nos mostrar, abrir os nossos olhos para contemplarmos aquele que venceu na cruz do Calvário. Ilumina os olhos do nosso coração hoje, Senhor, e nos impulsiona para corrermos na direção da cruz, nos abrigarmos à sombra da cruz, lançarmos aos pés da cruz toda a nossa ansiedade, confessarmos aos pés da cruz o nosso pecado, a nossa transgressão, e de lá recebermos vida, perdão, renovo espiritual, salvação. Oh Deus, que nesta noite o Senhor salve aqui neste lugar vidas que antes estavam afastadas de Ti, mortas em pecados e delitos, mas que agora entendem o significado da cruz. Antes só viam a imagem, mas agora ouvem a palavra. Renova também, Senhor, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, aflitos, angustiados, suportando um fardo, Senhor, que não é mais deles. O Senhor tomou este fardo. Vem renovar, Senhor, que da Tua cruz saia luz perfeita para iluminar esses irmãos e irmãs. Saia vigor para restaurar os cansados e abatidos. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.